pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu. Dessa vez, começando as reviews da segunda temporada, O Legado do Ninja Verde. Mas vamos lá, né galera, essa temporada, assim como a anterior, possui 13 episódios. E como vocês viram pelo título da temporada, né, o foco maior vai ser no Lloyd, o Ninja Verde. Mas enfim, nós temos algumas mudanças na abertura, na verdade só uma, né, que é a adição do Lloyd. Antes nós tínhamos só os 4 ninjas principais, né, o Kai, o Jay, o Zane, o Cole, aí a gente tinha o Sensei Wu e a Nia, né, agora nós temos o Lloyd também na abertura. Mas enfim, vamos comentar, né, sobre o primeiro episódio da segunda temporada, As Trevas Vão Se Erguer. Um tempo se passou, né, após a derrota do Grande Devorador no final da temporada passada, e os ninjas estão ajudando a reconstruir Ninjago City, né? E o Kai tá meio frustrado, pois o Garma não deu no pé com as armas deles, os poderes estão meio fraquinhos. O Ultrasonic Raider tá quebrado, o Ultra Dragão tá ferido, basicamente a vida deles tá muito ruim, um azar. Mas o Zane diz, né, que ninguém nunca falou pra eles que ser herói seria fácil, né? Eles não precisam ser necessariamente ricos, pois eles são ricos de outras formas. O Jay concorda, né? Ele sempre quis ter esse senso de fazer parte de uma comunidade. E se perguntando nisso, cadê a Nia? E ela chega nessa moto modificada, né, com o Wu e diz que encontraram um lugar para eles morarem. Pois um conhecido de uma conhecida, de um conhecido, de um conhecido dela, conhece alguém que é corretora imobiliária. E aí eles perguntam, tá, e vocês vão para onde? Bom, com o Ultra Dragão ferido, né, nós temos que fazer uma viagem de um dia para achar componentes para consertar, né, o Ultrasonic Raider. Mas a Nia entrega, né, o cartão da corretora imobiliária para o Jay, que é uma corretora chamada Pet Keys. No caso, Pet Chaves, né, mas enfim. E aí, beleza. Enquanto isso, os Scales e os outros generais Serpentina estão reunidos lá perto de onde o Bounty caiu, né, no final da temporada anterior. E o Scales está dizendo, olha, eu vou liderar vocês, não temam. Mas um dos Serpentinos diz, pra onde? Pra Ouroboros? Foi destruída. Ele, não, relaxem. E aí eles, porque a gente devia seguir você. Ele, porque eu falei, eu fui o primeiro a falar que libertar o Grande Devorador não ia dar certo, ia dar ruim. Mas enfim, né? Eles querem um lar, pois o deles foi destruído. E aí o Lord Garmadon aparece, né? Falando, vocês querem um lar, eu posso dar. Eu agora tenho as armas douradas e tal. Sigam-me. E aí eu esqueço, tipo, não, gente, vocês esqueceram que ele tava do lado dos ninjas? Eu realmente não tenho sido muito eu, mas agora eu tô de volta nos meus planos malignos e tal. E os Skulls serviram ao meu propósito, mas os Serpentines são melhores. Sigam-me e governaremos. Bem, eu darei um lar pra vocês. Ele usa as armas douradas, né, pra reconstruir o Bounty, que foi destruído, né? E ele transforma o Bounty do Destino no Black Bounty. E aí o Scales diz, não pessoal, governem comigo, nós seremos irmãos. E o Garma não diz, governem comigo e serão poderosos e tal. E aí os Serpentine vão, né, com o Garmadon. Os únicos que ficam com os Scales são o Phantom, o Excalibur e o Assídicos, que são os generais Serpentine, né? Lá no Black Bounty, um dos Serpentine pergunta pro Garmadon porque estão indo na direção oposta dos ninja. E ele diz, olha, eles estão com meu filho e tá escrito numa profecia que ele irá me derrotar. E aí ele sugere que destruam o Lloyd. Ele, não, tranquem esse aí numa cela, ninguém toca no meu filho. Mas se nós nos livrarmos do Sensei Wu e dos ninja, ele nunca irá atingir seu potencial verdadeiro, a profecia nunca irá se cumprir e Ninjago será minha para sempre. Ele, mas... E aí outro Serpentine pergunta, tá, mas por que a gente tá indo na direção oposta de Ninjago City? E o Garmadon explica que eles vão para os Picos Dourados, o local de nascimento das armas douradas. Pois até elas têm segredos a se descobrir, e quando fizerem isso, serão muito poderosos. E aí, beleza, né? Os ninjas estão lá com a Pet e a Patty, né? E basicamente ela mostra um loftzinho bem pequeno e diz que é tudo que eles podem pagar. Tipo, tem um quarto só e tal, mas é bem confortável.
E aí, né, o Jay e o Zane ficam tipo, mas, tipo, a gente precisa treinar o garoto, né, tem que dar uma prioridade pra ele. E ela fala que tem uma outra propriedade que eles podem amar e mostra, né, pra eles, numa cobertura de um prédio, a suíte do herói, que basicamente tem 8 quartos, tem videogame, tem uma vidraça imensa, tem um viveiro para dragões e tem também uma sala de treino, né? O local perfeito. Mas é um pouco mais caro, né? Mas os ninjas dizem que podem arrumar empregos para pagar. E afinal de contas eles têm que treinar o Lloyd, né? Mas eles se juntam para arrumar empregos, né? O Jay tá trabalhando como entregador de pizza, o Cole como segurança de banco, o Zane como chefe num sushi bar, né? E o Kai como animador de festa infantil. E aí, né, a gente vê as rotinas deles no empregos e tal, e eles voltam pra suíte, só que eles estão mortos de cansaço, exaustos. E o Lloyd tava meio que sozinho treinando ele. Achei que vocês fossem me treinar quando chegassem. E aí o Cole diz que primeiro eles vão focar em pagar o aluguel, depois vão treinar o garoto. Ele pergunta pro Jay como é que eles estão, né? Só que o pote que eles juntaram de dinheiro não tá nem na metade e o prazo do aluguel vence no dia seguinte. Então o Cole e o Zane, né, sugerem que eles trabalhem dobrado para poder pagar o aluguel amanhã. Enquanto isso, os generais Serpentina estão no metrô, né? E eles precisam de um plano para poder comandar os Serpentina e tal. O Acídicos ou o Excalibur sugere que soltar o Devorador, mas tipo, eles já fizeram isso. O outro diz, vamos soltar abelhas do mal. E o Scales diz, putz, e onde a gente vai arrumar abelhas do mal? E o Fenton diz, não escuta eles não, blá blá blá. Enquanto isso, o Jay vai entregar a pizza, né? Só que o chefe diz, olha, você tem 5 minutos, é do outro lado da cidade. Se você não se apressar, vai sair do seu bolso. E aí, né, o Jay vai desesperado para entregar as pizzas, só que ele acaba vendo uma mulher sendo assaltada por bandidos no beco, vai lá lutar contra eles, porque ele é um herói, afinal de contas, né? E depois de lutar com os bandidos, ele finalmente chega no endereço, só que não tem nada construído ali. Até que ele escuta, né, uma voz familiar, ele vai até o buraco de um bueiro e escuta um plano do Scales, foram os Serpentine que pediram pizza. Mas antes que o Jay possa sair dali para avisar os outros, ele é capturado pelos Assídicos. Ele é amarrado, né? E ele vê os generais indo embora num vagão de trem. E ele nota na parede, né, um plano, eles vão assaltar o banco. O Cole tá lá do lado de fora, né, morrendo de sono, ele fecha os olhos por alguns minutos, o alarme soa, ele corre para dentro do banco. Só que já é tarde, né, os Serpentine fugiram e vão para o metrô. Enquanto isso, o Kai ele vê meio que algumas viaturas, né, indo em direção ao banco. Ele tenta ir lá, mas a moça diz que ela pagou por mais uma hora de serviço. Ele, moça, as pessoas estão em perigo. Ela, pois você tá despedido. O Zane, ele também escuta, né, lá no restaurante algumas pessoas comentando sobre o roubo do banco. E ele acaba se distraindo e jogando um ovo na cabeça do moleque. Também é despedido, né? E o Cole, ele é despedido pelo chefe porque não fez o trabalho dele. E eles, ótimo, vocês também, né? Quer saber, eu ouvi falar que os Serpentine estão no esgoto, então vamos lá pegá-los. E aí eles voltam lá os Giz ZX deles, né? E o Cole pergunta, alguém viu o Jay? Enquanto isso, né, o Jay, ele tava tentando avisar o pessoal, ele tá todo amarrado nas pernas e nos braços, ele tá saltando pelos trilhos de metrô, quando ele se pergunta que acha que pegou o caminho errado. Mas ele continua, né? Os ninjas já estão no metrô, né? Eles veem um trem onde estão os generais. Eles pulam lá dentro e começam a lutar contra o Serpentine. Mas então, quando o Kai diz que eles não vão se safar, o Excalibur admite que eles não querem. Isso é apenas uma distração para o Scales sequestrar o Lloyd. Eles não querem a grana. Só o moleque, ele diz, quem é o idiota agora? Enquanto isso, lá na suíte, né? O Lloyd tá jogando videogame quando ele nota o Scales do lado de fora do vidro. E ele tenta fugir, mas a porta tá trancada, né, com uma senha. Ele tá tentando ativar, mas não consegue. E o Scales corta o vidro, né? E diz, garoto, você é a única coisa com quem seu pai se importa. Com você como meu refém, ele não terá escolha a não ser me deixar comandar o Serpentine. Só que nessa hora o Sensei Wu e a Anya chegam, né, e o Lloyd pede socorro. Enquanto isso, os ninjas ainda estão lutando no trem, né, e começam a improvisar armas utilizando as barras lá do vagão. E então, né,
O Cole acaba encontrando o Jay saltando na direção do trem, só que ele percebe que é um trem, ele tenta correr, né, do trem, só que ele cai. O Cole e o Zane vão até a cabine, veem que não tem maquinista, né, é controlado automaticamente, tentam puxar o freio, mas mas os dois não são fortes o suficiente. E o Kai tá lá, vigiando, né, o Serpentine pra eles não fugirem. Só que eles dizem, ó, eles precisam de você. E aí o Kai tem que decidir entre ajudar os amigos ou ficar ali, né, pra que os Serpentine não fujam. E ele acaba decidindo, né, ajudar os amigos, os generais fogem. O Jay tá lá caído, né, mas eles conseguem frear o trem bem na hora. E ele disse, gente, que bom ver vocês, eu preciso de uma mãozinha. E aí eles voltam pra suíte do herói, só que não encontram o Lloyd. E aí, né, o Cole diz que eles não deviam ter deixado o garoto sozinho, não deviam ter aceitado esses empregos, com certeza foi a maior perda deles. Mas nessa hora chega o Sensei Wu, a Nia e o Lloyd, e ele diz, mas essa poderia ser sua maior lição, né? E eles, Lloyd, você tá bem e tal? Aí ele, eu não ia estar bem, mas o Sensei e a Nia chegaram na hora e tal. E a Nia até diz, olha, eu saio por um dia e as coisas já saem do controle, dá tudo errado. E aí o Kai diz que eles aprenderam a lição, né? Eles não precisam de todas essas coisas chiques, apenas uns nos outros. E o Sensei pergunta se eles querem ajuda pra limpar. Ele, nós somos uma equipe, né? O Sensei diz, quer saber, tá na hora de outra viagem. Só que aí o Cole tem uma ideia melhor. E eles voltam pra aquele flatzinho que a Pat mostrou pra eles, né? E ele diz, olha, eu sei que não é muito, mas é o sonho de conforto. E quem precisa trabalhar dobrado quando se tem o que importa, né? E o Cole, o Jay, ele diz, pelo menos nós podemos ficar indo em Ninjago City por um tempo, né? E o Zane diz que sem distrações eles podem focar no treino do Lloyd. E o Python diz, peraí, Sensei, eu sei que os generais Serpentine fugiram, mas você nunca disse o que houve com Scales. E o Sensei diz que acharam um lar pra ele também, mas não é tão espaçoso quanto esse. E aí nós vemos que o Scales está preso na prisão de Ninjago City. E ele tá dizendo, escrevam que eu digo, não é a última vez que me vem. Um guarda manda apagar as luzes são apagadas e o Python diz, o Scales diz que vão se arrepender de fazerem ele de idiota. Enquanto isso, o Garmadon e os outros Serpentines chegaram, né, nos Picos Dourados. E aí ele meio que solta as 4 armas, né, que começam a flutuar e são combinadas numa arma só, né, a Mega Arma. E quando o Garmadon pega, ele meio que tem uma dificuldade, né? Um Serpentine pergunta se ele tá bem. Ele, sim, na verdade nunca me senti tão poderoso. Eu destruirei os ninjas de uma vez por todas. Ele começa a rir, né? E lá em Ninjago City, dentro do flat, tá todo mundo dormindo, menos o Sensei, que tá meditando, né? Quando uma vela se apaga, ele escuta, né, a risada do Garmadon e diz, receio que haja uma grande perturbação na força. Que referência a Star Wars, né? Mas enfim, gente, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you everything.